Tô aqui. Estamos gravando, então, né, a live aí, tá? E depois nós vamos disponibilizar no YouTube. Então, vocês fiquem à vontade aí para começar. Vamos lá, então, oficialmente iniciando a nossa atividade de hoje. Eu vou me apresentar e vou falar um pouquinho da minha trajetória e por que eu vou falar hoje sobre gestação. Então, eu sou Ana Chara, sou psicóloga há 20 anos e hoje faço 40. Hoje é o dia do meu aniversário, né? Faço 40 anos e vou estar falando com vocês sobre essa parte gestacional. Então, há mais ou menos 2 anos atrás, essa teoria sistêmica, entender sobre as famílias, compreender o sistema familiar, isso tudo aconteceu na minha vida 2 anos atrás, né? E eu vou explicar para vocês um pouquinho para frente o porquê disso. E tudo fez sentido na minha vida a partir desse momento. Então, eu atendia dentro de uma psicologia comportamental, tinha muito sucesso na minha profissão, mas faltava algo que eu vim descobrir há 2 anos, que era toda essa parte sistêmica e compreendendo as relações, as famílias, os nossos ancestrais, onde tudo fez sentido na minha vida. Então, hoje, falar para mim sobre gestação é como se fosse um propósito de vida e é o que me alegra o coração em falar para vocês. Porque eu descobri uma gestação gemelar, né? Onde eu realmente tinha dificuldades em algumas questões de relacionamento, tudo eu precisava fazer em 2. Eu quero que vocês hoje já observem as vidas de vocês conforme tudo que eu vou falando aqui, tá? Então, assim, o que aconteceu na minha vida que pode ter uma ressonância e vão ouvindo isso, vão sentindo isso no coração e vendo como isso traz para a vida de vocês, né? Então, eu descobri uma gestação gemelar, onde eu tinha muitas dificuldades de iniciar as coisas de forma única. Então, eu precisava fazer sempre em 2 pessoas. Então, assim, ó, eu ia sair, eu tinha que ter alguém. Eu ia fazer uma sociedade, eu tinha que ter uma pessoa. Eu ia para algum lugar, eu tinha que ter alguém. Eu ia comprar uma roupa, eu comprava 2. Eu tinha que comprar um calçado, eu comprava 2, né? E aí a gente começa a entender o que acontece por trás disso. As minhas incertezas, as minhas dificuldades. Foi quando eu descobri numa constelação e eu fui fazendo este reconhecimento, né, de uma gestação gemelar. E tudo foi se transformando na minha vida. Hoje eu tenho muita facilidade em expor as minhas questões, em falar num vídeo onde antes eu não podia ser vista, né? Então, quem era eu lá naquele momento? Era eu ou era uma gestação de alguém que não veio, né? Então, assim, hoje eu tenho muita facilidade de comunicação, eu converso muito, eu gosto de me expor, mas porque eu ressignifiquei algo na minha vida, que eu descobri isso em mim, e hoje eu tô fazendo uma ressignificação no meu filho. Eu vou falar um pouquinho mais isso da gestação mais pra frente, mas fiquem com esse questionamento. Mais de 60% das pessoas têm uma gestação gemelar. Então, isso eu vou falar um pouquinho lá pra frente, tá? Eu vou puxar um pouquinho para vocês agora toda essa questão da pré-concepção da Lígia, que a Lígia falou na semana passada, de forma linda, para poder entrar nessa questão gestacional, né? Então, o que ocorre lá, aonde a Lígia colocou? A gente tem toda uma preparação e as pessoas acham, e as mães e as famílias, que nós temos um bebê a partir do momento do nascimento dele. Isso não é o que acontece, né? Então, existe toda uma pré-concepção, existem alguns estudos, inclusive científicos, que dizem que o bebê ele já está pronto para chegar na sua família, às vezes até 6 meses antes da pré-concepção dele, né? Então, quando você consegue sentir que o bebê está para chegar e você começa a fazer aquelas brincadeirinhas, olha o nosso bebê chegando, esse é o nosso filho. Então, o universo ele já vai começando a perceber que esse bebê já está sendo encaminhado para você. E aí vem a concepção, né? O corpo humano, ele é feito de uma forma tão natural que por isso que os estudos dizem que geralmente ele vem em 2, porque se um bebê não vier a nascer, o outro vem como uma compensação. Então tudo acontece de forma muito natural e a maioria das mães e dos pais não tem consciência sobre isso, tá? Os estudos de uma questão de consciência do bebê no útero materno
muito distante. Já há mais de 100 anos as pessoas já estudam sobre isso, mas não falavam. Então, há 20 anos no Brasil, isso vem sendo falado sobre a consciência de uma gestação. Então, tudo que a mãe sente, o bebê sente. Tudo que a mãe passa na gestação, o neném também passa. E fica com essas memórias intrauterinas, tanto na questão positiva, quanto nas questões negativas, que a gente vai conversar sobre isso, tá? Então, as pessoas me perguntam, mas o bebê nasce e quando ele tem um dia de vida, a mãe tem um dia de mãe, né? Isso é o que a gente acredita que aqui é o que é real, e não. Então, assim, por que que a mãe, se a gente for entender um pouquinho, por que que a mãe tem 9 meses de gestação, né? O desenvolvimento do bebê. Hoje os médicos já falam sobre isso, porque as pessoas acreditavam que só a parte nutricional e a parte da mãe de gestar um bebê, da parte física, de fazer exercício físico, era o que era essencial. E hoje os estudos mostram que a parte emocional do bebê é muito importante. Então, quanto mais a mãe estiver preparada nessa gestação, mais o bebê vai nascer de forma consciente e vai trazer todas essas memórias intrauterinas que vai percorrer por quase que toda a vida. Então, assim, as pessoas me perguntam, tá, mas e agora? Se eu passei uma gestação difícil, se eu não estava preparada para ter aquele neném, né? Se eu não aceitei o bebê, ou se o bebê era do sexo oposto e eu tive dificuldade, então isso quer dizer que agora eu já sou mãe e o meu bebê sente tudo isso e eu não tenho mais o que fazer? Tem. A gente faz todo um trabalho de reprogramação e depois no final eu vou explicar algumas técnicas para vocês de como a gente vai fazer para avaliar isso, para compreender o que o bebê sente e para fazer uma reprogramação, né, de forma intencional, para que você comece a ver o seu bebê a partir desse momento agora. E às vezes o bebê já tem 20 anos, já tem 30 anos e mesmo assim a gente consegue fazer essa reprogramação. Então, não se assustem por algumas coisas que a gente vai dizer aqui, porque o caminho é sempre o caminho da solução, tá? Eu vou trazer um monte de informação, eu poderia ficar assim 10 aulas conversando com vocês aqui, porque é muito conteúdo, então eu vou jogar um monte de informação e talvez a gente deixe as perguntas um pouquinho para o final, né? Mas eu até pensei, meninas, com essas 3 colegas maravilhosas, o que que acontece? Nós nos reunimos, nós somos, temos nomes muito diferentes, como a gente colocou, mas coisas muito próximas, inclusive as teorias e aquilo que nós gostamos de trabalhar, elas são muito parecidas. E sempre lutamos por uma mesma causa. De repente, no último encontro, a gente vai pensar sobre isso depois, mas talvez abrir uma horinha aí só para responder perguntas, porque eu estou recebendo muitas perguntas no direct, e aí eu estou respondendo lá. Mas às vezes a pergunta de uma mãe é a pergunta de várias, e a gente consegue, de repente, pensar alguma coisa por aqui, tá? Então, assim, ó, eu vou explicar para vocês como que o bebê sente tudo que a mãe sente, tá? Lembra que eu pedi para vocês fazerem uma tarefinha que era se conectar à mãe de vocês, se você tem essa mãe viva ainda, né, que está aqui neste plano, que era para se conectar, perguntar como foi a sua gestação, se você tem acesso a essa mãe. Inclusive, eu fiz a minha tarefinha, eu também ontem conversei com a minha mãe mais um pouquinho sobre isso, tá? E ela me respondeu outras coisas que eu vou colocar para vocês agora. Pensei na gestação dos meus filhos e fiz esta ligação que eu quero que vocês façam agora com a tarefinha que eu pedi para vocês. Então, é assim. Tem mães que elas ainda não estão gestantes, mas que elas estão se preparando para gestar um bebê. O quanto mais esse ambiente externo e o ambiente interno estiverem favorecidos e equilibrados, mais tranquilo e mais equilíbrio e mais desenvolvimento de forma positiva terá o bebê, né? Então, se todas as mães pudessem ter essas informações, se eu tivesse tido essas informações há 10 anos atrás, talvez hoje eu teria filhos de forma diferente, com mais tomada de consciência minha e tomada de consciência dos meus filhos, né? Mas tudo bem, nós estamos aqui no momento para que a gente possa organizar tudo isso e buscar algumas soluções de tranquilidade para essas crianças e para as mães também, tá? Então, o que que acontece?
Quanto mais você conhecer da tua história, mais você toma consciência. E quando a gente trabalha sobre as constelações, a gente coloca que as liberações acontecem a partir do momento que eu tomo consciência e trago isso à luz, né? Então a gente faz diagnósticos sistêmicos, a gente olha para isso, a gente consegue observar o que é meu, o que é da minha gestação, o que foi da gestação da minha mãe. Porque como a gestação da nossa mãe está nas nossas células, quando eu gero meu bebê, eu sinto o que a minha mãe sentiu. Então, nesse momento que eu preciso separar o que é meu e o que é dela. Exemplo, no meu primeiro filho. Foi uma gestação que eu queria muito, né? Então, foi uma gestação planejada. Quando eu tive meu primeiro filho, que foi o Lucas, e eu descobri, mesmo de uma forma planejada, eu e meu marido, nós queríamos aquele bebê. Eu tive muita insegurança, eu tive muito medo. Eu vou chegar um pouquinho no momento do parto, inclusive eu trago as minhas experiências para trazer para vocês. Então era um mix de sentimentos. Então, meu Deus, como vai ser a partir de agora? O que vai acontecer na minha vida? Mas eu queria essa criança e ela foi desejada. Então vem sempre um mix de sentimentos. E aí você precisa compreender o que é teu, e você precisa compreender o que é da tua mãe. Porque tudo aquilo que a sua mãe viveu na gestação dela está nas suas células, nas células intrauterinas. E no momento que você entra em gestação, você entra em ressonância com o processo da tua mãe, né? E talvez naquele momento a situação da mãe ter você era uma situação mais difícil. As mulheres engravidavam muito cedo ou precisavam engravidar para sair de casa, né? E hoje você está num processo muito mais evoluído, muito mais evolutivo. Mas aquele sentimento vem. Então, mesmo que hoje seja uma gestação desejada, lá você traz estas memórias, tá? O que os nossos filhos fazem, né? Muitas vezes as mães, elas desejam ter um filho tranquilo, um filho calmo, um filho equilibrado, que não tenha dificuldades nenhuma. E quando essa criança nasce, no processo do nascimento, o filho não é aquele filho esperado, não é aquele filho que nós desejamos, mas é realmente aquele filho que nós precisávamos ter. O que significa isso? Que os nossos filhos, eles trazem luz para a nossa escuridão. Então, todas as vezes que a gente tem um filho agitado, um filho que não é tão tranquilo, que não dorme bem à noite, então ele vem para que nós, quanto mães, nos transformemos, que a gente busque a nossa transformação. Então, geralmente, ele não vem o filho que nós realmente esperamos, mas ele vem aquele filho que traz a nossa escuridão à luz. E aí, fora disso, no meio social, eu posso tentar buscar ajudas para aquela criança, mas dentro, no meu coração, eu preciso dar um sim absoluto. Porque aquele filho é o filho que eu precisava para muitas buscas no meu interior e porque ele veio para que a gente possa buscar um ajuste, né? Eu quanto mãe e ele quanto filho. E aí a gente coloca, o filho sente tudo isso durante todo esse processo de gestação? Sim, sente, né? Então, quando o casal se separa, né? A mãe entra num nível de estresse, a gente coloca toda essa parte do cortisol. Então, a criança, ela depois do nascimento, ela acaba sendo um pouco mais agitada, acaba sendo um pouco mais estressada, porque a mãe viveu esses processos durante a gestação num nível de estresse muito elevado, né? Outros exemplos que a gente tem que a gente fala do útero enlutado. Que é isso? Ouçam com bons ouvidos, né? Às vezes a mãe perdeu o primeiro bebê e ela precisa pelo menos 1 ano. Sabe quando a gente coloca a historinha dos nossos avós, dos nossos pais, que a gente diz assim, ó, que o luto dura 1 ano? Isso. Então, isso é como se fosse o útero enlutado. Então, quando a gente gesta um bebê menos de 1 ano daquela gestação que aquela criança não veio, que se chama de útero enlutado, a criança ela fica neste processo, dentro do útero da mãe, sentindo estas dores que a mãe sentiu
né, que a outra criança que não veio sentiu, e a tua criança, após o nascimento, ela traz essas dores. Então, às vezes, ela é uma criança mais quieta, mais tímida, que a gente trabalha hoje dentro da psicologia com depressão infantil. Sim, a criança tem depressão infantil. E antes de eu conhecer as leis sistêmicas, nós trabalhávamos muito uma questão comportamental. E não que não tinha sucesso, nós tínhamos muito sucesso dentro de uma questão comportamental. Mas hoje a gente traz luz a isso e a gente consegue entender o que ocorreu nesse nascimento. Por que aquela mãe veio a não gerar aquela criança? Por que aquela outra criança está em ressonância com esse bebê enlutado, né? Tem outro processo que a gente avalia também. Eu vou trazer um monte de informação. É assim, ó. Eu recebo muitas crianças hoje no consultório que as mães dizem assim, ó. Eu preciso que você faça uma avaliação porque eu acho que ele tem o TDAH. Eu preciso que é a hiperatividade, né? Eu preciso que você faça uma avaliação porque ele é o DDA. Então, assim, o déficit de atenção. Ele tem princípios do autismo. Quando a gente trabalha isso numa constelação sistêmica, talvez algumas pessoas aqui não conhecem ainda sobre a constelação, né? Mas dentro da constelação abre-se um campo de energia e a gente consegue verificar ali no sistema familiar o que gerou aquela situação. A gente faz um diagnóstico sistêmico. E todas as vezes que a gente traz luz àquele entendimento, aquilo se resolve. É como se eu precisasse contar para a criança ou contar para o adulto, eu precisasse entender a minha história para que aquele fluxo voltasse e fosse para um entendimento de amor. A constelação, ela é sempre uma dor que leva ao amor. Isso, está dando um retorno na minha voz. Isso, agora voltou. Uma dor que leva ao amor. Então, o que acontece? Quando a gente fala de uma gestação gemelar, e eu quero que vocês entendam, gemelar por 60% das crianças que nascem 2 embriões. No momento da fecundação, fecunda 2 embriões, né? Algumas gestações vêm. Vocês perceberam quantos gêmeos vêm agora? Antigamente não vinham tantos gêmeos. Agora muita gente, você conversa, eu tenho gêmeos, eu tenho gêmeos, eu tenho gêmeos, né? Então hoje, quando as pessoas começaram a olhar para isso, desenvolver, elas começaram a trabalhar mais essas questões e as crianças estão tendo mais oportunidade de estar vindo, né? Porque a gente começou a olhar para um sistema diferente e a olhar para tudo isso. Também são consideradas situações gemelares quando até 2 anos, um bebê nasceu e a mãe, no processo da quarentena, né? Ela engravida do segundo filho. Aí o que acontece? Essas crianças, elas têm menos de 2 anos e elas são filhos muito próximos. Até 2 anos, a gente explica sobre também um nascimento gemelar sistêmico. Mas o que significa isso? Às vezes teve uma criança lá de 1 ano e o outro fez 2 anos no mesmo ano. Aí quando a mãe sai com essas famílias, né, a mãe e o pai vão para algum parque, alguma coisa, as pessoas dizem assim, ó, eles são gêmeos? Não, eles têm pouca diferença. Então isso já é o universo mostrando pra gente sobre uma gestação gemelar de forma sistêmica. Não que as crianças são gemelares, mas em menos de 2 anos, a mãe teve 2 filhos. Isso acontece muito, tá? Então, o que a gente trabalha depois dessa questão sistêmica toda é olhar além do sintoma. Então, hoje, quando eu recebo uma criança com TDAH, eu recebo uma criança com déficit de atenção, eu recebo uma criança com autismo, a gente faz o quê? A gente olha para a criança e a gente trabalha o que tem por trás disso. Quando a gente consegue entender quais são as ressonâncias, por que essa criança autista, ela não consegue estar no aqui e agora, né? Ela, por amor, ela fica em conexão com alguém que precisa ser visto lá do passado. São várias informações que às vezes vai ser difícil vocês irem assimilando, mas que com o tempo vai fazendo sentido para vocês, né? Quando a gente não consegue compreender ainda tudo isso, a gente precisa ir desenvolvendo a nossa maturidade psicológica, emocional e de aprendizagem para um novo olhar, né? Então, para mim também foi muito difícil no início, ainda mais eu saber que eu tinha uma gestação gemelar. As crianças que são agitadas, e eu recebo elas com o TDAH, o que acontece? Quando
ela tem uma gestação e a mãe não sabe, porque na maioria das vezes a mãe e o pai não sabem dessa gestação gemelar, ou elas não sabem que ela teve um aborto, o que que acontece? A criança, ela se torna muito agitada. Por quê? Porque sistematicamente ela não está no lugar certo. Exemplo, eu só tive um filho, mas ele teve uma gestação gemelar. O que que a criança faz? Ela não para. Ela vai para o primeiro, ela vai para o segundo, ela vai para o primeiro, ela vai para o segundo, né? Aí, às vezes, as mães dizem assim, ou as professoras, não sei se nós temos professoras aqui na live, mas as professoras dizem assim, ó, meu Deus do céu, essa criança, ela atrapalha por dois, ou ela faz bagunça por dois, ou ela come por dois, né? Então, são sempre coisas que a gente precisa aprender a olhar o que tem por trás disso. Outras pessoas que falam assim, ó, as mães dão 2 nomes e a gente não sabe por que elas dão 2 nomes. Exemplo, Ana Paula, Luiz Fernando, né? E se você perguntar para a mãe, por que você deu 2 nomes para o seu filho? A mãe não sabe por quê. E às vezes a gente tem que falar, será que ele é o Luiz ou será que ele é o Fernando? Será que ela é a Ana ou será que ela é a Paula? Tá? Ana, eles me perguntam, mas isso que você está trazendo, todas as pessoas que têm 2 nomes são gemelares? Não necessariamente. Cada um tem o seu sistema. E como que a gente consegue ver isso? Com um diagnóstico sistêmico, ou com uma constelação, né? Ou através de uma microfisioterapia, ou através, as meninas fazem toda a parte da epigenética. Existem várias técnicas que trazem essa luz para que a gente possa fazer algumas ressignificações. Então, cada um tem uma história única. Não é porque uma pessoa é assim que a outra também vai ser. Mas, como os estudos mostram hoje, né, tem muita gente falando sobre, sobre gêmeos, né? E hoje isso é a bola da vez, é o que todo mundo comenta. Mas esses estudos já acontecem há muito tempo. Mas como as pessoas vêm falando muito isso hoje, e eu no consultório percebo muito nas constelações essa identificação gemelar, quando a pessoa começa a trazer para mim. Exemplo, eu vou trazer as minhas questões, tá? Do meu filho também, uma questão gemelar. Então, assim, ó, o meu filho é o Lucas, 10 anos. Não dormia sozinho, inseguro, sempre precisa de alguém, muito medo. Então, quando as mães trazem isso para mim, ou quando eu identifico isso em alguém, o que que acontece? Eu já começo a verificar o que tem por trás disso, o que acontece. E quando as crianças trazem luz a isso, tudo se transforma e elas conseguem perceber que elas realmente tinham uma insegurança porque faltava algo delas, faltava metade delas ali. E trazer luz é ser livre. Existem toda uma situação que esta criança que não veio faz com que essa que está aqui seja ainda mais feliz, porque ela vai viver, esta criança que está aqui hoje, vai trazer esta que não veio e todas as alegrias dela, ela vai viver ainda mais intensamente nessa criança única que está aqui hoje. Então, é como se ela fosse viver por você, hoje eu sou feliz. Por você, eu desejo continuar aqui. Tem muitas crianças que ficam identificadas nesse luto e não querem estar aqui. E às vezes não sabem o porquê não querem. Tá? Olha, quando eu vou colocando um pouquinho sobre a parte de temperamento e personalidade da criança, né? Então, assim, nos estudos agora, até científicos, a gente consegue perceber que tudo vai se desenvolvendo ali na gestação. Toda a parte de gestação da mãe. Fora do país, aqui do Brasil, os estudos dizem até que quando a gente começa a olhar para isso e começa a fazer essa gestação de uma forma mais consciente, existem crianças muito menos desequilibradas, existem muito mais saudáveis, tudo muda a partir do momento desse olhar. Então, quando as pessoas dizem assim, hoje assim, ó, as crianças vão transformar o mundo e a gente precisa fazer um trabalho a partir disso, eu iria um pouco mais ainda na fonte dessa situação e diria que a gente precisa olhar isso na pré-concepção, quando eu me preparo para ter um bebê. Porque é diferente eu querer um bebê e é diferente vir os bebê surpresa. O que é o bebê surpresa? Simplesmente ele tá ali. E agora, o que eu faço com isso? Eu queria, eu não queria, né? É uma gravidez desejada ou não? Isso é importante para minha vida nesse momento? O que muda,
né? A partir desse momento agora. Então, se eu tivesse tido essas informações antes, ou se vocês, mães que estão gestando agora, né, ou mães que estão se preparando para gestar, tiverem estas informações, podem ter certeza que o desenvolvimento do filho de vocês será totalmente diferente. Eu recomendo para as mães que pensam em ter filhos, às vezes fazer uma constelação, né? Mas que ela possa olhar para o campo dela e para que essa criança venha com algumas liberações necessárias, que é lá do início onde eu disse para você que a criança traz luz à nossa escuridão. Então, quando nós nos curamos, quando nós olhamos para a nossa gestação, quando nós olhamos para os nossos ancestrais, nós liberamos o nosso filho. Porque os filhos por amor, eles são buscadores. O que os filhos fazem? Assim, ó. Eu percebo aqui no consultório, os pais, eles não buscam um tratamento muitas vezes para eles, mas para os filhos eles buscam. Por quê? Porque eu preciso que o meu filho seja feliz, eu preciso olhar para os meus filhos, eu preciso que eles evoluam e sejam crianças felizes, né? Por amor. Mas os pais acabam esquecendo de olhar para eles. Então, quando a gente faz esse resgate e faz todo um trabalho sistêmico de olhar para nós, nós já liberamos o nosso filho. E quando nós olhamos para nós precisamos olhar para os nossos ancestrais, para nossa mãe, para nossa avó. A Cláudia falou na última vez, quando a nossa mãe está nos gestando, nós já estamos de uma forma dentro da nossa avó. Olha que loucura é isso. Então, quando a nossa avó gestou a nossa mãe, nós já estamos lá dentro da nossa mãe. Então, nós já estamos sendo gestados lá no momento da nossa avó. Por isso que isso é uma questão transgeracional. Outra situação que a gente precisa trabalhar, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha hora, tá legal ainda. Outras questões que a gente precisa trabalhar é assim, se vocês forem falar para mim, olha só, existem situações onde houve a separação dos pais na gestação, né? Quando o pai descobriu não ficou mais com essa mãe, existe a expectativa da mãe do sexo oposto, então assim, ó, eu queria muito uma menina e veio um menino. O que acontece nessas situações? Primeiro eu vou falar dessa questão do sexo oposto. Então, eu queria uma menina, veio um menino. Quando acontece isso, são aquelas crianças que depois do nascimento, elas precisam o tempo inteiro agradar os outros. O que é isso? Elas não podem fazer nada que desagrade, porque eu preciso ser amado. Então, elas têm dificuldade de decidir qualquer coisa. Exemplo, você precisa escolher, você quer comer isso aqui ou isso? A criança ela não tem condições, às vezes nem o adulto, ela não tem condições de escolha. Por quê? Porque ela precisa escolher aquilo que o outro quer que ela escolha. Então, ela vai ter dificuldade nos relacionamentos, ela vai ter dificuldade, às vezes, na profissão, e muitas coisas. Por quê? Porque eu preciso sempre superar a expectativa de alguém. E isso está internamente dentro da célula do neném. Como que a gente faz para que o adulto ou para que a criança se livre disso? A partir do momento de uma ressignificação, a partir do momento de ela reconstruir a história dela, dela entrar em ressonância com isso e seguir algumas liberações a partir disso, tá? Outras situações, às vezes o pai e a mãe, que eu coloquei aqui, entender os impactos principais dos traumas intrauterinos. Então o pai, a mãe engravidou, está gestando um bebê e o pai, por alguma situação, não ficou com esta família, né? Ou essa criança não teve acesso ao pai. Sempre para que a criança possa melhorar os seus comportamentos, para que ela possa trazer luz a isso e para que ela possa buscar a cura dela, ela precisa compreender a história dela. Como que a gente vai fazer isso? Sempre contando a verdade, sem julgamentos. Exemplo, eu conto sempre a história para a criança de forma observadora. Eu não posso colocar nomes ou julgar alguém, tá? Vou dar um exemplo de um pai que não participou dessa gestação. Às vezes a mãe fica magoada, né? E ela passa essa energia pro filho. Mas a energia da mágoa dela, às vezes, é uma mágoa de mulher, é uma mágoa de esposa. E o sentimento daquele filho é um sentimento de filho com aquele pai. E ele acaba entrando num lugar sistêmico da mãe, ou ocupando o papel do pai,
E aí o que que acontece? Ele passa a ter um sentimento pelo aquele pai, que é o sentimento da mãe, né? Então, quando a gente vai contar uma história para o neném ou para os filhos, quanto mais cedo o bebê tiver, é melhor. E ele precisa saber da história dele. E ele precisa saber a verdade. Exemplo, eu fui uma criança desejada? Se ele não foi desejado naquele momento, você precisa dizer que naquele momento a mãe não estava esperando aquele bebê. E ele vai compreendendo da forma dele. Porque ele precisa. Porque a criança, ela sente quando a mãe não está sendo verdadeira, ou porque aquilo está nas células dela, e a mãe dizer: não, você foi muito amado, sim, desde o princípio. A criança sabe que aquilo não é verdadeiro. Então, nós precisamos ser o mais verdadeiro possível, sem julgamento nenhum. Exemplo, tá? O pai se afastou dessa gestação. Quando a mãe for contar que o pai não participou dessa gestação, a mãe pode estar colocando: filho, você foi um presente de Deus, né? Ou como a mãe quiser estar colocando. Naquele momento, o pai e a mãe não tinham condições de ficar junto. De repente, um dia você vai conversar e o teu pai vai te contar a história dele, mas o que eu posso te contar é a minha história, né? Então, assim, ó, hoje nós estamos bem, mas naquele momento foi muito difícil para mim, né? Mas passamos por tudo isso juntos. Você precisa trazer realmente a história real do acontecimento da criança. Ela tem direito a isso, tá? Então, quando a criança tem até 2 anos de idade, a gente pode contar para ela. A gente pode contar para ela de uma forma dormindo, porque a gente vai fazendo uma reprogramação na criança. E ela precisa compreender a história dela. E você vai reprogramando ela com bons sentimentos depois do teu entendimento. E às vezes as mães me perguntam assim, ó, como eu vou fazer uma reprogramação se eu não sei o que dizer para o meu filho? E eu coloco muitas vezes: sinta você bebê e diga para você mesmo aquilo que você gostaria de ouvir da tua mãe. Então, você gostaria de escutar que a tua mãe vê você, que você é um bebê querido, que você é um bebê amado, que você é muito bem-vindo e que você é um bebê seguro? Se você quis escutar isso da sua mãe, é isso que você precisa determinar e reprogramar o teu filho, né? Ana, precisa falar só uma vez para a criança? Não. A gente precisa fazer muitas vezes, muitas vezes. Exemplo, eu vou e volto para vocês compreenderem. Olha, eu já fiz a ressignificação do meu gêmeo e muitas vezes ele volta a bater na minha janela aqui. E eu preciso muitas vezes reprogramar ele, tá? Na semana passada, quando nós estávamos na live com a Lígia, eu saí totalmente, eu caí fora. Olha só, até agora a minha internet não falhou. Eu estava no mesmo local, na mesma situação. Eu caí fora, eu tentei entrar por 2 acessos e depois eu fui percebendo que lá era o meu gêmeo, sabe? Fica um pouco difícil para vocês compreenderem. Quem já tem consciência disso, fica mais fácil. Mas quem não tem consciência, com o tempo vocês vão começar a perceber, porque a gente começa a olhar além disso, olhar além do sintoma. Tudo que na verdade, não é. A gente precisa aprender a ter esse olhar além do sintoma, tá? Então, sempre, gente, contar a verdade para as crianças, independente do que aconteça, mas sem julgamentos. Eu não posso julgar a história do outro, eu só posso dizer aquilo que eu senti e a forma que aquilo cabe no meu coração. A gente consegue trabalhar também, muitas vezes, a situação do afastamento. Então, eu, quanto mãe, amo meu filho, sinto o amor do meu filho, mas estou completamente afastada dele. O que acontece? Quando as mães trazem essas questões, a gente começa a trabalhar qual amor interrompido tem aí. Então, quando a gente começa a olhar, a nossa mãe também não conseguiu passar esse amor para nós. A nossa bisavó também não conseguiu passar esse amor para nossa avó. E aí a gente vai reconstruindo essa história e vendo aonde foi esse amor interrompido. Tá? Mesmo em questões de adoção. Quando eu recebo esse presente, eu não pude ser mãe e eu recebo um bebê, né? Ele é meu filho, mas eu preciso honrar essa história. Então, esta mãe, que naquele momento ela não pôde ser mãe, ela abriu a mão de ser mãe, para que você hoje possa ser mãe deste bebê, ela fez isso por amor.
Porque ela provavelmente ela estava em ressonância com alguma dor ancestral dela, do passado dela, que também não pode ser mãe, e também não ficou com uma criança. E ela, em honra àquela história, ela abre mão, por amor, de ser mãe. E aí ela libera essa criança para que você que não é mãe possa ter esse teu filho amado. Então, todas as vezes que você tem uma criança adotiva, você precisa honrar a história dela. E essa criança precisa olhar para os pais biológicos e abrir espaço para que os pais adotivos possam entrar. Porque se a criança não entender a história dela, sempre fica um vazio. E quando essas mães contam a história para a criança e julgam essas mães, essa mãe não te quis, né? Então, assim, ela deu você para a mamãe, mas ela não quis você e eu amo você, a criança, ela cria uma revolta dentro dela. Então, todas as mães e os pais amam os filhos. Todos os filhos amam os pais. Se o amor não chega até eles, a gente precisa ver aonde tem esse amor interrompido. Porque sempre é por amor. Tá? Eu trago todas essas informações e aí a gente, daqui a pouco, começa a fazer algumas perguntas. Tá bom? De forma sistêmica. Todo mundo me ouvindo direitinho? Rose, tudo certo? Então, tá ok? Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Então, tá bom. Eu vou falar um pouquinho agora sobre quando esse bebê decide nascer, tá? Deixa eu ver quanto tempo que a gente tem. Aí, um tempinho ainda. Quando que esse bebê decide nascer? Olha só, muitas mães, e a gente, quando vem para o consultório, elas estão numa preparação para o parto, e elas falam, eu escolhi a data para o meu bebê nascer. O que acontece nisso? Eu não interfiro de forma nenhuma, porque assim, como eu coloco para vocês, dentro eu dou um sim absoluto para essa escolha. Fora, eu tento orientar a mãe para o processo realmente daquele bebê querer nascer. Porque quem escolhe nascer é o bebê e não é a mãe que escolhe. Tá? Quando vocês começarem a perceber essa diferença de algumas crianças com uma cesárea marcada, né? Ou uma criança que nasceu de forma natural, a criança ela vem com uma energia diferente. Quando ela nasce da mãe, no momento que ela decidiu nascer, ela nasce para o mundo, ela se esforça para isso. O processo é da mãe e do neném em ressonância para que isso aconteça. Isso é de forma natural, tá? Quando a gente pensa assim, não, mas eu quero cesárea porque a minha mãe não teve o parto normal, ela teve muitas dificuldades, o que a gente faz? A gente entra no processo de ressonância com a nossa mãe e a gente entra naquele processo daquelas dores. Naquele momento você precisa deixar o que é da tua mãe com ela e você precisa viver a tua história. Por isso, quanto mais conhecimento você tem, mais fácil é o teu processo, tá? Então, se vocês me perguntarem, Ana, você eu tive 2 gestações, né? Na verdade, eu descobri que eu tive 4, tá? Então, assim, meu filho tem uma gestação gemelar e eu soube nas constelações que eu tive um aborto. Então, eu sou mãe de 4 filhos e eu sabia que eu tinha só 2. Então, essas crianças precisam ser contadas dentro do meu coração. E talvez, né, dentro do coração do meu marido ou das pessoas que você acha que é importante. Na história dos teus filhos, isso é necessário, porque eles precisam sistematicamente encontrar o lugar deles. Porque senão, o que acontece? Lembra que eu falo que eles ficam correndo de um lugar para outro? Ou eles ficam atentos a alguém que não está ali? Então, todos esses comportamentos, a gente precisa verificar o que tem por trás do sintoma que os pais trazem para nós até esse momento. Tá? Então, quando a gente coloca sobre o nascimento do bebê e a gente coloca uma cesárea marcada, a criança, às vezes, ela nem acordou, né? Então, assim, ela quase não chora. E aí ela tem uma ajuda médica, ela tem uma ajuda de todas as pessoas. Essa criança, na maioria das vezes, ela vai precisar de uma ajuda para tudo na vida.
Então, ela precisa do pai e da mãe perto sempre, ela precisa que alguém olhe por ela, ela precisa que o pai e a mãe tenham sempre a intenção para que o pai e a mãe pensem por ela, até o momento que ela chega lá na esfera. Existe a esfera do eu, a esfera das relações e a esfera profissional, para que a gente tenha tudo isso em equilíbrio. Então, ela chega muitas vezes lá na esfera do eu, que ela vai ter um relacionamento de casal e ela vai ter os filhos dela, e aí ela verifica que ela precisa ainda reconstruir muito uma história do eu, né, para poder ir para as relações, aonde ela vai para o caminho dela, a família dela, constituir a família dela e assim depois para a questão da área profissional. Sempre percebam, gente, tudo na vida ela precisa estar dentro de um equilíbrio. Então, se alguém está em sofrimento, se alguém não é abundante, se alguém não é feliz, se as pessoas não estão bem de saúde, a gente precisa olhar para isso. Muitas vezes nós estamos em ressonância, nós estamos repetindo uma história por amor de alguém que precisa ser visto, né? Nós estamos em ressonância com o nosso passado, em ressonância com os nossos ancestrais, e a gente precisa de algumas liberações, deixar o que é deles com eles, honrar toda a nossa história e seguir a vida que é nossa, tá? Então, quando a gente coloca todas essas situações, por isso eu digo para vocês agora, se eu tivesse esse conhecimento, eu tentei 2 gestações de parto normal e eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? Eu tive doula, né? Uma doula maravilhosa, a Raquel, que me acompanhou nas minhas 2 gestações, e mesmo assim eu não tive o parto natural. A minha primeira gestação, eu tentei ter o parto na água, né, com o Lucas, há 10 anos atrás, e agora, quando eu converso com a minha mãe sobre isso, eu entrei em processo de parto, de forma muito tranquila, foi tudo muito rápido, eu entrei em 8 de dilatação, praticamente sem dor, e numa vivência muito linda, nós 2 ali na água, e o médico disse, você está no expulsivo, e naquele momento o Lucas não nascia. Eu fiquei quase 1 hora no expulsivo. Foi quando o médico pediu para eu sair da água, né, e a doula, eles me examinaram, e ele falou, Ana, ele está em processo de sofrimento, nós temos que ir para uma cesárea. E eu imediatamente fui para uma cesárea e ele nasceu em 10 minutos. Quando eu faço esse processo, e hoje eu falo para vocês que o meu propósito de vida hoje é trabalhar com isso e encontrar esses caminhos, a história da minha mãe é muito parecida com a minha. Então, a minha mãe entrou num processo, ontem nós conversamos sobre isso, a minha mãe entrou num processo, né, eu de 9 meses, de uma forma muito tranquila, nós fomos para o hospital, eu e ela, a minha mãe teve todo o processo gestacional, e parou todas as contrações ali, e eu não quis mais nascer, né? E aí eles tiveram que entrar com analgesia, forçar aquela gestação, e eu nasci, e a minha mãe teve todo um problema, que nós ficamos afastados durante o período, ela ficou muito tempo hospitalizada, quem cuidou de mim foi o meu pai, então teve todo esse processo. Depois, quando eu trouxe o Lucas para casa, ele era uma criança que ele chorava muito nos 3 primeiros meses, e quem assumiu o papel de cuidar dele foi o meu marido. O meu marido que dava banho nele, o meu marido cuidava dele, ele se acalmava com o meu marido. Então, assim, hoje eu compreendo a falta que eu tive no processo da minha gestação. Então, assim, eu tive um rompimento de vínculo com a minha mãe naquele processo de distanciamento, e quando eu tive meu neném, eu também tive esse processo de distanciamento. Então, ali tudo se repetiu, né? Então, a gente foi buscando essas situações, e a história da minha mãe é a história que eu vivenciei. E provavelmente essa história já se repetiu há um tempo atrás. Então, quando eu sinto que eu, dentro da psicologia, até eu converso com as meninas, né? Quando a gente se reúne aqui para fazer os nossos estudos, eu atendo muito adultos. O meu interesse é trabalhar muito com o infantil, né? Hoje tenho isso como propósito de vida, por quê? Porque tudo foi se transformando na minha vida a partir do momento que eu encontrei uma gestação gemelar, que eu encontrei uma gestação gemelar no meu filho, que eu tive ressonância com essa história da minha mãe, que eu tenho muitas coisas parecidas lá, e hoje sou uma buscadora da família. Então, assim, trabalhei muitas questões no meu pai, nos meus filhos, no meu marido, na minha família. Por quê? Porque fui buscando estes caminhos. E hoje levo isso como propósito de vida. E quero trazer para as mães toda essa história, que seria muito mais fácil
se eu tivesse esse reconhecimento e esse entendimento lá no meu processo gestacional, né? Então, assim, já no meu vínculo com a minha mãe e no processo todo com os meus filhos, tá? Quando eu falo, deixa eu ver, vou falar mais 4 minutinhos. Quando a gente coloca, ó, eu coloquei para vocês as primeiras horas mais preciosas de vida do filho. Gente, quando o filho nasce, né, a gente já tem toda essa história da pré-concepção, essa história gestacional, e a partir do momento que você olha para ele, é aquele imprint que a gente diz. Então, quando você vê o teu filho, a forma que ele veio ao mundo, a forma que ele é bem recebido, a forma que você enxerga ele, é o que vai determinar o processo dele, de todo o desenvolvimento. O que as meninas fazem? Até os 7 anos, as meninas, elas são inteiramente, e os meninos também, as meninas e os meninos, da mãe. Depois dos 7 anos, elas são do pai, o menino e a menina. E aí o menino, eu acho que eu vou falar depois, eu já tô indo lá na frente, né? Eu vou segurar isso aí, que a gente vai falar lá no 4º dia. Vou segurar. Eu adoro falar sobre isso, mas vou segurar um pouquinho. Vou voltar. Tá? Então, essas primeiras horas mesmo ali, depois que a Cláudia vai falar para vocês na semana que vem, são as horas mais importantes do nascimento, que vai determinar tudo. Se o bebê foi amamentado, né? Se ele pôde ter esse carinho da mãe, se ele teve todo aquele processo de limpar os olhinhos, de sugar aquelas coisas, tudo aquilo levam traumas para frente. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, quanto mais experiências e desenvolvimento na pré-concepção gestacional e você saber como vai ser o nascimento do teu filho, determina quase que praticamente a vida dele toda. Não se assustem com tudo isso, porque assim, hoje os filhos já são grandes, tem mães aqui com filhos grandes, eu também tenho os meus, existe todo um processo de ressignificação, existe todo um processo de cura, existe todo um processo de transformação. Então, busquem bons profissionais, que tudo fica de forma mais leve para todos, tá bom? Cláudia, vamos abrir um pouquinho para pergunta, que temos 10 minutinhos, né? Claro. Eu tenho vontade de falar muito, assim, muito, 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 mas eu tenho que segurar. Semana que vem, pessoal, eu vou estar falando dos partos, tá? Então, existe o para quê também, né, Ana? Só complementando, né? Incrível, Ana, como a nossa história é muito parecida aí. Até do pós-parto, porque meu filho é Luca também, né? A gente estuda tanto e a gente divide essas histórias, né? Então, na semana que vem, eu vou estar falando dos partos, né? E para quê que o filho precisou vir de um parto. Você tenta também, às vezes, ter o parto normal, aí a Ana trouxe essa visão, né, que ela repete um pouco dessa história da mãe, ela tem ressonância com a mãe, mas também existe outros pontos que a gente avalia também. Para que eu sou de cesárea, né? Para que eu precisei vir de cesárea? O que é que me impedia inconsciente, que já estava dentro da barriga da minha mãe, para fazer o movimento de vir para o mundo? Né? E a gente vai fazer este link do parto hoje, por exemplo, com muitas coisas da minha vida, para que alguns projetos e processos eu tinha esse hábito de começar, tinha muitas iniciativas e poucas acabativas. Então, se você já tem esse movimento na tua vida, dá uma olhadinha para o teu parto, já aproveitando aqui, para a semana que vem que a gente vai estar falando sobre isso. Cláudia, começo muitos projetos, não consigo finalizar. Como foi o teu parto? Como foi aquele movimento? Porque o parto é o primeiro grande movimento de primeiro projeto que se fecha um ciclo e abre outro ciclo, por enquanto que a ciência mostra, né, Ana? A gente aí, talvez aí daqui a pouco, mas no futuro, vai estar olhando diferente. Mas vamos abrir sim para as perguntas. E é incrível, eu amo esse assunto, senão a gente fica aqui mais de 2 horas. Pessoal, quem quiser fazer perguntas aí, fiquem à vontade. Pode abrir o microfone, fazer a pergunta. Vamos fazer assim, levanta a mãozinha bem baixo aí de vocês. Tem assim, levantar mãozinha aí. Se alguém quiser levantar a mãozinha. Ou só abre o microfone e faz a pergunta. A gente tem 10 minutinhos aí para as perguntas. Bom dia. Bom dia, Anice. O meu filho é paciente da Ana, né? Uhum. Eu queria perguntar para a Ana, eu nunca toquei nesse assunto. Na verdade, eu não contei para o Luiz assim, o processo todo do nascimento dele.
Isso é necessário? Eu cortou um pouquinho, se é necessário, né? Isso. Sempre. A criança, ela tem o direito, né, de saber da história dela. Todas as vezes que eu coloco que a pessoa precisa saber da história para que ela modifique comportamento e para que ela busque a cura, né? Então, assim, às vezes a criança, ela chupa bico, ou ela não tira a fralda, ou ela tem algumas situações. Quando a gente entende o porquê, e ela entende o porquê, acontece uma liberação. Então, é sempre necessário. O que a gente precisa, sempre coloco assim, ó, quando são adolescentes e às vezes adulto, a gente tem que ver se isso cabe nesse momento. Porque as pessoas costumam culpar alguém, né? Então, quando elas entendem, digamos assim, ó, que eu não fui eu sou um adulto e a minha mãe vai me contar uma história que naquele momento eu não fui desejada. E eu tenho umas dificuldades nos meus relacionamentos, uma dificuldade com depressão, alguma coisa. O que acontece naquele momento? As pessoas buscam por culpados. Elas dizem assim, ó, agora eu entendo de quem é a culpa, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado em colocar para crianças mais adultas. A gente ainda vai conversar um pouquinho sobre o processo dele, né? Mas a criança precisa saber sim. E se a mãe não consegue, tanto para um adulto quanto para a criança, ela precisa, talvez vai estar dormindo, ela precisa dizer mentalmente e fazer uma reprogramação. Ela precisa estar a história verdadeira de forma mental, mas eu preciso colocar para fora, que é como se fosse o amor precisa ir, né? Que a gente fala do nosso quinto chakra. Eu preciso colocar essa história para fora. Então, mesmo que de forma inconsciente, a mãe precisa, sim, verbalizar isso. Ou falando, ou de forma inconsciente. É porque, tá? na verdade... Todo mundo tem direito de saber da sua história. É porque, na verdade, Ana, eu acho que eu ainda não consegui me curar. E daí eu não consigo passar para ele, entende? Isso. Porque tem histórias lá da tua gestação, você com a tua mãe, né? De toda uma ressonância que aconteceu aqui. Então, assim, o que acontece com ele? Ele vem como sendo um buscador para que a tua história de cura venha à tona. Lembra que eu coloquei no início que os nossos filhos trazem a nossa escuridão, luz para a nossa escuridão. Então, através dele hoje, você vai buscar a tua cura. Ele vem como uma forma de transformação. Isso é lindo, 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 lindo. Ô, Ana, tem uma frase que eu gosto. Tive um trabalho com uma cliente, né? E ela chegou no ponto, ela fez um aborto, foi um aborto provocado, né? Então, Bert Helling, né, dentro da constelação sistêmica, diz que um aborto provocado é um assassinato, é uma palavra pesada, né? Então, quando essa cliente ouviu isso que lê na internet, né? Então, ela veio e me procurou e ela disse, eu preciso dizer isso para o meu filho, Cláudio, mas isso pesa demais em mim, eu não quero que pese, o menino tinha um movimento, porque às vezes essa criança, ela se sente culpada, então inconsciente, pessoal, um processo bem inconsciente, então a criança fica ali, né, inconsciente, dizendo por que eu pude vir e o outro, meu irmão, não pôde vir, por que minha mãe me preferiu, né, este é o movimento inconsciente. Então, o que a gente fez um trabalho com ela? Né? É assim, existe uma frase poderosa que é até da PNL que diz, eu fiz o melhor que eu pude com as ferramentas que eu tinha naquele momento. Então, eu também, né, se eu soubesse de tudo isso, de todo este processo para ter o Luca, eu teria feito diferente, mas eu fiz o meu melhor. Bom dia! Isso envolvia um pouquinho, né? Tudo bem com você? A gente vai dar para eles assinarem. Só que não vai... Tem alguém com som aí só para... Então, acho que é uma frase que a gente pode usar, né? É uma frase assim que eu uso muito. Eu fiz o melhor que eu pude, naquele momento, com as ferramentas que eu tinha. Então, assim, filho, quando eu me exalto, porque às vezes exalta com o filho, exalta com o marido, exalta, e aí você diz, olha, eu sinto muito, eu fiz o melhor que eu pude e eu estou trabalhando cada vez mais para melhorar. Então, uma criança no início vai comer papinha, vai amamentar, não tem como ela comer a comida, porque é o processo. Então, o nosso processo de cura é assim, né? Então, a gente acolhe também a nossa dor, né? E depois fazendo sempre o melhor com as ferramentas que nós temos. Isso. E depois que a gente passa a entender, né, Clark, que na verdade não existem culpados. Existem realmente algo que precisava ser feito naquele momento, né? E que
com o tempo a gente vai ter um entendimento para tudo isso. Não há culpados. Existe uma dor que a gente se torna buscador por amor. Então, se eu estou repetindo algo com o meu filho, é porque, de alguma forma, eu estou repetindo algo lá atrás por amor. Então, não existe culpa. Existe algo que precisava, naquele momento, de forma consciente ou inconsciente, acontecer para que aquela história se definisse e fosse a tua história, né? Então, a gente precisa aprender a olhar para isso e externamente, como eu sempre digo, mudar o que precisa ser mudado, e internamente eu dou um sim absoluto para o que foi naquele momento e me transformo, busco uma cura interior, né? Eu vi que eu acho que alguém escreveu mais uma perguntinha aqui. Acho que a Alice Franco, ela colocou: boa tarde, minha mãe teve sentimento suicida na minha gestação e eu passei anos carregando isto e senti a mesma coisa. Eu já tive várias vezes o mesmo sentimento, só consegui me curar quando eu tinha 20 anos com uma conversa com a minha mãe. Daí eu só entendi que comecei o meu processo de cura. Lindo. Então, assim, ó, teve todo um processo realmente de repetição dos mesmos sentimentos, isso que a gente coloca que está nas nossas células intrauterinas, tudo que a mãe vivenciou, a filha passou por aquela situação, né? Depois de uma conversa verdadeira com a mãe, trouxe luz para tudo aquilo, ela tomou consciência, buscou a cura e começou o processo dela de autoconhecimento e desenvolvimento e de alegria e felicidade. Aí para nós está uma prova viva de todo esse processo que a gente falou hoje. Que lindo, 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 lindo. Né? Pessoal, mais alguém com alguma pergunta para abrir o microfone, perguntar para a Ana? Bom dia. Bom dia, Larissa. Bom dia, Ana. Bom dia. Queria primeiro te parabenizar pelo seu dia. Obrigada, meu aniversário hoje. Ô, Ana, eu queria perguntar sobre o pai nessa relação. Quando a gente se sente muito parecido com o pai, muito mais do que com a mãe, no caso. Deixa eu entender, Larissa. Eu não... Quase como um choque, assim, em relação... eu sou muito mais parecida, por exemplo, com o meu pai. E, na verdade, a gente se choca nisso, sabe? Então, é uma relação que o tempo inteiro a gente está se chocando, mas parece que justamente pelo lado que a gente mais se parece. Tá. Então, assim, ó, às vezes, quando a gente vai trabalhar essa questão do pai, né, a gente vai entrar numa outra situação, que a gente trabalha sobre polaridade. Então, assim, as pessoas, elas têm dois polos, né? A polaridade feminina e a polaridade masculina. Então, muitas vezes isso não tem a ver lá com a gestação, mas quando nós estamos num posicionamento mais masculino de polaridade e o nosso pai no mais masculino, o que acontece? Masculino com masculino entra em guerra, entende? Então, às vezes a gente precisa compreender que polo nós estamos, positivo e masculino, e saber que quando o outro tá, isso é para casal também, quando o outro tá num polo mais positivo, eu preciso ir para um polo mais feminino, que a gente chama negativo, né? Às vezes essa não é a questão gestacional. O que eu tinha notado também para falar da gestação, porque assim, a gente só falou da mãe, parece que o pai não tem o papel, né? Mas tem umas coisinhas do pai no papel da gestação, que o pai, ele, na verdade, ele é toda parte do protetor. E quando a mãe não pode ter o estresse na gestação, quando a mãe não pode ter esse cortisol alto, que ela tem que estar em equilíbrio, que ela está bem, quem faz todo esse papel para que a mulher esteja bem é o marido, tá? Então, assim, eu esqueci de colocar um pouquinho, não sei se nós temos algum pai aí, mas talvez esses pais vão ouvir também. Então, esse pai precisa fazer todo esse papel de deixar essa mãe em equilíbrio, ele precisa buscar por isso. Esse é o papel do pai na gestação. Lari, você entendeu essa questão que eu coloquei das polaridades? Entendi. E eu acredito que realmente, às vezes eu me sinto um pouco nesse polo masculino mesmo. Eu acho que tem lógica. Isso, se faz sentido para você. Isso é uma outra situação que a gente trabalha, mas é muito assim, ó. Sempre a gente precisa perceber quando a gente está polarizado muito no masculino, né? E aí a gente entra em choque.
né? Dois homens às vezes vão para a briga. E aí a gente precisa ir para o nosso feminino e respeitar o masculino. E muitas vezes para atitude, para enfrentamento, para tomada de decisões, a gente vai para o masculino, né? A gente sempre fala assim, ó, o feminino é amplo. A mulher, às vezes, ela tem muitas ideias, ela não sabe o que fazer da vida dela, ela tem muitas coisas, ela pensa em muito. E o homem é foco, tá? Eu quero isso e deu e acabou. Então, muitas vezes a gente precisa saber dançar nessa história, mas eu acho que isso a gente podia criar mais um grupo, né, meninas, mais pra frente sobre essas questões também. Acho interessante o a gente falar. equilíbrio, né? Porque O equilíbrio. É importante a gente... Cadê meu boneco famoso aqui? Então, só lembrando assim, né? Literalmente nós somos, assim, biologicamente, né? Eu trabalho somente com a parte de ciência, né? Então, é um óvulo, espermatozoides se juntaram, então, assim, 50-50 que subdividiram e nos formaram o que somos. Então, realmente somos 50-50, né? E cada um fazendo a sua parte. Quando estamos no nosso lugar, né? Encontrando, a gente acaba meio que fazendo cada um a sua parte. E usando, porque tanto o feminino como o masculino são importantes, né? Ninguém é mais importante que ninguém, né? É o equilíbrio mesmo, né, Ana? Teve uma pergunta aqui, eu acredito que vai ser com a Rose, que ela vai responder no quarto encontro, porque é desfraude, tá, pessoal? Então, assim, porque a gente está falando, né? A gente tem uma sequência, então a Lígia trouxe toda a parte aí do antes da gestação, aí a Ana já trouxe um pouco da gestação, entrou um pouquinho daí no parto. Semana que vem a gente vai falar de nascimento, bem focado somente em nascimento mesmo, e eu vou fazer um link já, né, com a vida atual nossa, né, o adulto, porque eu trabalho muito, eu gosto do adulto, né, aparece crianças, então daí a Lígia, a Ana que cuida aí das crianças, mas eu gosto do adulto, então eu vou fazer esse link na semana que vem, do parto com adulto, e a Rô, no dia 28, né, Rô? Vai falar aí sobre comportamentos, o que fazer, né? A Rô, ela é bem para esta área, ela é uma coach infantil, né? Então, a gente vai deixar aí para o quarto encontro, dia 28, que vai falar um pouquinho mais sobre desfraude, tá bom? Deixa eu ver a outra pergunta aqui, a gente já encerrando. Antes dele, tive uma gestação gemelar. Ana, eu não sei se dá tempo, 2 minutinhos só. Não sei se para todos está claro o que é gestação gemelar, né? Porque às vezes é uma palavra... Você quer fazer assim bem rapidinho, 1 minutinho só? Falar o que é o gemelar? Como eu coloquei lá no início, né? A mãe, muitas vezes, não sabe sobre essa gestação. Às vezes a mãe teve e perdeu esse neném no primeiro mês de gestação e ela nem teve sangramento ou ela nem sabe sobre isso, né? Então, os estudos mostram hoje que praticamente 60% das gestações são gemelares, com 2 ou 3 embriões, às vezes até 3 embriões, né? E isso ficam nas células do neném. Então, assim, ele se sente, quando ele nasce, ele sente que falta algo aqui. Então, é uma gestação gemelar e a gente consegue ver no campo sistêmico, consegue fazer essa ressignificação, né? E consegue dar vida para essa criança. Porque muitas vezes ela está identificada, é uma palavra pesada, mas eu recebo muito aqui no consultório, né? Crianças deprimidas ou crianças com dificuldades, ela está identificada numa morte. E ela precisa que esta mãe ou que esta família, que essas pessoas olhem para esta criança que não veio. E a mãe não sabe. A mãe não sabe que ela teve essa gestação, né? E ela vai saber isso como? Numa microfisioterapia, numa constelação, ali nas questões que as meninas fazem também da epigenética, nos diagnósticos sistêmicos, a gente consegue olhar para isso e fazer a ressignificação. Tá? Então, gemelar, pessoal, assim, às vezes você engravidou, né, e teve ali outro bebê, estava tendo outro bebê, e às vezes nem, foi bem muito no início, e teve um sangramento, só um sangramento que teve. Então, às vezes a gente olha para a obesidade, né, Lígia? Parece obesidade, às vezes fala, a pessoa já chega e fala assim, Cláudia, eu como para 2, eu não sei, eu tenho necessidade. Vai fazer comida, faz para 2, a despensa você compra, vai fazer compra, joga fora a comida. Tem muitas outras questões que pode ser olhado. Mas a gente também olha isso, que é isso que a Ana trouxe. Compra sapato, tem que ser um sapato igualzinho, um branco e um vermelho. Cinto, um branco e um vermelho. Roupa, compra 2 parzinhos de roupa.
Então, é isso, né? Eu preciso, para mim e para aquele outro. E a sistêmica diz que uma dor muito grande é maior do que a dor de perda de um filho, é a dor daquela criança que foi gestada junto com a outra e a outra não pôde vir. Então, tem um sentimento de culpa aí, tá? Bem, acho que não tem mais perguntas aqui, Ana. Eu tenho a cartilha, tá? Se alguém tiver interesse, pede para mim lá no direct que eu mando para vocês, passe no celular lá. Eu tenho a cartilha toda para você conseguir identificar uma gestação gemelar. Aí eu encaminho para vocês e vocês fazem essas avaliações também, tá bom? Sem perguntas? Sem perguntas. Sem perguntas? Lígia, a então, Rosmarie, quer falar alguma coisa, Rô? Eu quero parabenizar, né, mais uma vez a Ana. Foi muito legal, a instrução que você deu aí foi bem bacana. Nossa, ajuda bastante, acho que todo mundo que está aí. Informação que a gente não conhecia, eu também. Talvez eu tenha sido também gestada numa situação gemelar. Estava aqui me conectando com a minha história e foi muito bacana, né? O conhecimento que foi passado aí, o que a gente está colocando para o pessoal aí, saber mais sobre a nossa existência, sobre a nossa vida, sobre o nosso caminho aqui nesse planeta, né? Parabéns. Obrigada, Rosa. Meninas, assim, meninas e meninos e famílias, que a gente costuma falar para as meninas, né? Para mim está sendo uma honra muito grande, inclusive eu trabalho que nada é por acaso, né? Então, assim, eu num dia de hoje, fazendo 40 anos, falando sobre gestação, me reconectando com a minha história, com a minha mãe, com os meus filhos, então está sendo um renascimento para mim hoje também. Muita gratidão a todos vocês que estão aí, né? E semana que vem estamos com a Clat, que a gente vai falar sobre o parto. Espero todos vocês. Minha eterna gratidão e um beijo no coração de todo mundo. E um bom dia para vocês. Obrigada, Ana. Pessoal, chamem, convidem os amigos, vamos levar a cura aí ao mundo, né? Lígia, você quer falar alguma coisa? Ficou tão quietinha aí hoje. Semana passada foi ti, né? Pois é, aqui a Ana pôs tudo com muita clareza, né? Já tem muita informação no campo já, né? Eu mesmo, assim, já caiu algumas fichas que eu precisava olhar também. Gratidão, né? Porque nós somos terapeutas, mas mais do que nunca a gente precisa ser também, né? Pacientes, né? E quanto mais a gente se cura, melhor a questão que a gente fala da batata quente, né? Então, tudo que eu posso fazer por mim hoje, eu estou fazendo por aqueles que estão vindo na minha frente, né? Então, só tenho a agradecer. Não vou fazer muita colocação, não, porque já foi muito rica, né? Tá tudo aí. E eu acredito que até o final desse, né, nosso evento, né, nós vamos poder estar compreendendo muito melhor todos os nossos comportamentos, nossos sentimentos. Isso vai ser muito curativo, né? Está sendo maravilhoso. Só tenho a agradecer realmente, né? Então tá ótimo, pessoal. Então até semana que vem, divulguem aí, tragam mais pessoas, se vocês quiserem entender por que os projetos, às vezes é tão difícil fechar projeto, abrir projeto, fazem um exercício aí de sentir como foi o parto, né? E até olhar para as crianças também, né? Para que deles de, às vezes, começar muitas atividadezinhas e não terminar. Eu tenho aí meu filho que faz assim, que é parto cesariano também. Então, estamos aí, estaremos na próxima semana, certo? Grande beijo. Isso aí. Beijo. E até semana que vem. Gratidão a todos, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Tchau.